Mini, Daúde. Ah, Sendo mesmo um estatuto da Renamo, há pessoas que dizem que a Renamo não aceita. Na verdade, gostariam que, com a morte de Afonso de Acama, alguém tomasse o poder, a pessoa que poderia tomar o poder, que poderia substituir a Renamo, o Afonso Macena de Acama dentro do partido do Renamo, tinha que ser mesmo de só fala. Eu não sei se na verdade alia-se a esta informação ou não. Qual é a sua opinião? Porque me parece que depois do Sufo Momad ter tomado este poder, surgiram algumas contestações dentro do partido Renamo. Acha mesmo que esta situação também contribui para a fragilização do partido? Estes estão. Sim, sim. Então estava dizendo que antes de falar do assunto que agora mexeu, eu queria que o meu colega do painel não lhe entendesse mal, nem quando ele falou do Mandlane, que tinha que se pronunciar acerca de Cabo Delgado, não necessariamente que ele tem que estar lá presente, mas ele usou isso como um exemplo de diversos casos que já aconteceram em diversos pontos de Moçambique, que tem que ser mexido, não necessariamente que esteja lá presente, mas falar sobre aquilo. E aquilo apenas foi um exemplo, não estou a dizer que me compactou com a ideia dele, mas queria só deixar as coisas bem claras. E sobre a questão da Renamo, sobre o líder da Renamo, quando perdemos o nosso grande senhor, o pai da democracia, havia necessidade de termos um substituto à altura. Né? E na altura, tudo indicava que o Yusuf Momad era o certo, uma vez que acompanhava todo o processo e entendia como é que funciona o real objetivo da Renamo, que a gente sabe que a Renamo é o segundo maior partido e o primeiro maior partido da oposição. E sim, aparentava e tinha discursos muito bonitos. Uma vez eu presenciei um discurso dele, que ele disse: eu não sou capulana para ser usado, que foi me decepcionar quando houve aquele acréscimo do presidente da oposição, foi lá e assinou, e os parlamentares todos foram lá também, deram-se a presença, uma vez que tudo indicava, eu trabalhei sobre isso, a mostrar com A mais B, de que as eleições foram fraudulentas, mostramos provas, etc. E temos documentado isso, aliás, bem documentado e conservado, mas foi um trabalho por água abaixo. Por que nós trabalhamos sobre isso? Porque a gente acreditava, né, de que a única salvação que nós tínhamos para resgatarmos Moçambique, termos ela de volta com a democracia desejada, que era o partido maior da oposição, que era a Renamo, que depois nós esperamos demais e não vimos nada. O nosso presidente, e falar de que a substituição tinha que ser de alguém de Sofala, é uma questão de regionalismo. Eu não olho como regionalista, porque se dependesse de regionalismo, eu votaria num Ossufo, porque ele pelo menos é meu conterrâneo. Mas não é questão, é questão de capacidades. Independentemente do seu ponto de estado, teu ponto de província, tua etnia, não me importa muito, desde que tu olhes isso para o povo. E como sendo general, não vou olhar, não vou bater no martelo de que existe um estatuto de que para ser presidente da Renamo tem que ser exato, neste processo de general. Mas há casos em questões de conflitos que nós temos que passar algumas fases. Que você tem, nós conversamos sobre aquilo e não resolvemos. Chamamos mediador e não resolvemos. Mas eu quero fazer sentir os meus direitos. Posso sim recorrer à força, que nesse caso a Renamo olhávamos como uma forma de que para retirarmos o regime havia necessidade de termos ali uma potencialidade militar, porque a gente sabe como o opressor age. Então há necessidade de a gente lutar em pé de igualdade com o regime. Então, por isso talvez a escolha do quê? Do Ossuf, exato, do general. Mas as questões agora de mais diplomáticas, talvez
temos que pensar de que existe uma chance, de facto, a chance existe de a gente retirar o regime sem necessariamente o uso de força, apenas com a diplomacia, né? Para vermos o quanto isso é eficaz, talvez vamos subindo de nível enquanto isso acontece. E eu estou agora nessa fase que não há necessidade de criarmos guerra. Moçambique já tem guerras demais, já tem sofrimentos demais, então há necessidade de colaborarmos, apesar para vamos ver em conversações se o regime vai aceitar aquilo que são nossas ideias e que podemos nos dar a nossa devida democracia que tanto precisamos. E questões de quem deve ser o presidente da Renamo, eu acho que essa aí, eu não sou partidário, eu sou voto, né? Não me inibo de votar, mas voto mediante as ações que cada partido me apresentar, aquele que eu achar melhor, eu voto, porque eu não sou pelo partido, eu sou pelo povo. Mas confesso-lhe que perdi a esperança da Renamo ser a nossa salvação. Perdi completamente a esperança da Renamo ser a salvação e perdi ainda mais esperança do Ossufo ser um bom presidente para essa nossa oposição que temos como a maior oposição do país, porque não vi o trabalho que eu esperava, luta pelo povo. Consigo notar que existe um egocentrismo, que é mais luta para si próprio e não para a camada em geral. E perguntou se existia, na altura do colega do painel, lhe perguntava de que se existia algum ponto em que a Renamo tinha que se apresentar e não se apresentou. Em todos os casos, a necessidade de apresentação, ele citou vários exemplos, valido todos, e de facto a maior oposição precisa sim estar presente em todos os processos. O que é que a Renamo faz quando o povo é oprimido? O que é que a Renamo faz quando acontece alguma coisa que Moçambique precisa de uma intervenção, ou sabendo de que ela é a maior oposição, né? E este caso, de facto, precisa ser repensado. E se, de facto, sendo verdade de que o estatuto da Renamo tem que ser general, esse estatuto, de facto, tem que mudar, porque nós temos que dar chance às pessoas que são mais diplomatas, mais intelectuais. Aí existe necessidade, primeiro, de conversações e talvez, sim, não pode ser inibido também alguém de ser presidente só porque é general, mas eu também acharia injusto de proibir alguém de ser presidente só porque não é general ou só porque não é nenhuma linhagem militar. Então, existe uma necessidade da Renamo ter que pensar muito sobre isso. E o que mais me preocupa é que, porque a Renamo só tem que aparecer sempre quando aproxima das eleições. Eu me vejo como se fosse uma cópia, na verdade, uma cópia do regime. O regime faz o mesmo. Só constrói pontes, arranja algumas estradas, principalmente quando estamos próximos das eleições. E a Renamo vai se fazer sentir também quando estamos próximos das eleições. Então eu vejo uma cópia da mesma coisa. Por isso eu perco a esperança, porque eu não quero tirar a água do rio para pôr no poço, né? Eu quero tirar a água, de facto, na verdade, para beber. Então, sim, quem deve ser presidente da Renamo, esse é um problema interno deles. Mas que há necessidade da Renamo sentar e ver o que deve se mudar e quem deve estar lá, e vermos se a pessoa que vai estar lá vai dar o que o povo precisa. Isso sim é prioritário. Sim, na verdade temos indicações que o programa mesmo já está a caminhar a longos passos largos para o término.